Estamos de volta e agora para falar de dança. Temos como convidada aqui a bailarina Marilice Bastos, que vai nos trazer todos os detalhes de uma proposta de ação cultural sobre a dança moderna de Martha Graham no Memorial do Estado. Tudo bom? Tudo. Marilice, seja bem-vinda. Obrigada. Bom, vamos começar falando então sobre essa técnica, né, já para o pessoal entender bem, né? E eu também. Sim. É uma dança americana que foi criada no início do século XX, é isso? Fala um pouquinho pra gente. A dança de Martha Graham é uma dança classificada no período histórico como dança moderna, né? Ela descende das danças teatrais, que é balé clássico, dança moderna, dança pós-moderna, né? Aí a gente chega no contemporâneo, que é a dança que se faz no nosso cotidiano, atualmente. Então, a dança moderna de Martha Graham, Martha Graham foi uma coreógrafa, bailarina, professora, né, americana, enfim, ela desenvolveu essa técnica num período onde havia guerras, havia... A gente está mostrando umas imagens aí para o pessoal ver. Isso, é ela. Havia muitas guerras, muita situação que ela precisava expressar através da dança, né? Então, até então existia o balé clássico e ela viu que aqueles princípios do balé clássico já não condiziam com o que ela estava sentindo, né? E então ela precisava expressar diferente. Ela criou uma metodologia, uma dança que é codificada, né? Ou seja, em qualquer lugar do mundo que você for fazer a técnica dela, você vai aprender aqueles movimentos, aqueles elementos que são da técnica que ela criou, né? Assim como o balé clássico, ele é codificado também. Então, a gente tem a sequência de barra, em qualquer lugar que você vai fazer os passos que são mais ou menos iguais, dependendo do método, enfim, tem algumas variações, né? Então, ela desenvolveu essa técnica para expressar o que ela sentia. E rompeu com alguns princípios da dança clássica. Como? Ela criou movimentos, então, utilizando os pés descalços, tirou a sapatilha, né, a sapatilha de pontas, os movimentos feitos no chão, né, o balé clássico ele tem todo o trabalho no nível alto, né, e ela colocou movimentos no nível baixo, no chão, movimentos de contração, movimentos de expansão da coluna, movimentos de torções e movimentos mais bruscos, mais secos, sabe? Que expressam mais essa questão de sentimentos que a dança clássica até então não colocava em jogo, assim. E aí teve uma professora que trouxe na década de 80 isso aqui para Porto Alegre. Isso, Ceci Frank, uma grande mestra. Eu não a conheci, porque sou de uma geração após, mas a minha professora, que foi a Nair Moura, né, ela fez aula com a Ceci e falava muito da Ceci Frank, muito bem mesmo. Assim como o Joca Vergo, que também foi meu professor de dança contemporânea, estudou com ela. Então, os meus estudos na dança foram com base na dança de Martha Graham. Aos poucos eu fui desenvolvendo, eu comecei a dançar com 15 anos. A técnica, no início eu não entendia muito o que era difícil de entender, mas com o passar do tempo, eu fui gostando cada vez mais, né? E penetrei, assim, no meio e fiquei. Eu amo. E o evento, a tua ideia é reavivar, então, porque ela está praticamente extinta, essa técnica, extinta, né? praticamente no Brasil. A Ceci Frank faleceu, né? A Nair parou de dar as aulas aqui em Porto Alegre e eu abri um estúdio que se chama o DCDA. No DCDA, eu comecei a pensar as atividades, enfim, eu pensei, por que não eu trazer a dança de Martha Graham para cá e experimentar, ver o que vai acontecer, né? Aí eu fiz o meu TCC na faculdade, falando sobre a técnica, enfim, eu aproveitei esses estudos todos e resolvi dar uma oficina. E as aulas seguiram super bem e pessoas da época da Ceci Frank vieram fazer aula e lá no evento vai estar presente. Eu vou estar dançando. Daí era um sonho, assim, porque eu nunca havia colocado em prática a dança, né, de Martha Graham. E então eu fiz a coreografia. A Vitória Milanês está fazendo um ensaio, ela é do balé concerto, minha mestra de balé clássico. Ela está
fazendo os ensaios e a direção coreográfica. A coreografia é minha e os passos são todos da técnica de Martha Graham. Eu quis que ficasse uma técnica bem pura, bem limpa, para que as pessoas consigam visualizar e eu também sentir como é dançar essa técnica. Junto com a apresentação, que é uma performance, vai ter o lançamento de um videodança, que foi feito por mim também, agora no verão passado. É um vídeo experimental, né? Na perspectiva de um curta, onde eu coloco a técnica de Graham num contexto das praias de Santa Catarina. Olha. E aí tem os músicos que foram ótimos apoiadores, pessoas muito queridas e muito boas, que é o Paulo Dionísio, da Produto Nacional, o Gustavo Herskovitch, a Gutia Ramil, a Andressa Ferreira, o Christian Munhoz e o Guga Munhoz. Então, eles estão participando da trilha, que é toda original, feita para o videodança, né? Enfim, e vai ter um bate-papo falando sobre a minha experiência com base num artigo que foi publicado no ano passado no livro Olhares da Dança. Então, vai unir essas três fases, esse evento, falando então somente da técnica de Graham aqui em Porto Alegre. É uma memória trazer para nós, enfim, reviver essa história que não pode morrer, porque a técnica é linda. Ceci Frank trouxe para cá e com todo carinho ela ensinou grande parte dos bailarinos que são atuantes hoje em dia, né, na área, que são excelentes profissionais, fizeram aula com ela. E, assim, não tem quem fale mal. É uma pessoa que eu acredito que tenha sido muito, muito querida e que queria realmente ensinar a arte da dança. Que lindo, então, para os amantes da dança, que conheciam ou então que querem conhecer, que vale muito a pena, né? Essa história, fica aí o convite dias 12, 13, também 19 e 20, das 13h30 às 5 da tarde, né? No Memorial do Rio Grande do Sul. Entrada franca. Entrada franca. Muito obrigada, sucesso para vocês. Obrigada, eu que agradeço.